Muito bem, o Gazeta Entrevista já está de volta aqui na TV Gazeta e neste terceiro bloco do programa eu recebo o advogado e presidente regional do PMN, Dr. Roberto Duarte Júnior, que vem nos falar sobre as articulações políticas do partido dele em relação à disputa da campanha majoritária de 2014. Ele que é pré-candidato a senador, junto com o também pré-candidato Tião Bocalon. E eu pergunto já, o doutor Roberto, em relação à possibilidade do PV se manter ou não nessa aliança, né? Porque a gente vem acompanhando aí as notícias e tem observado que há informações desencontradas. Boa noite. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos os telespectadores. Nós estamos aí numa articulação política nesse momento que se encontra uma pré-coligação entre o Democratas, o DEM, onde tem como pré-candidato a governo o Tião Bocalon, e eu, pelo PMN, como pré-candidato ao Senado, representando o PMN, e temos mais ainda participando atualmente da coligação o PV, o Partido Verde. Então o Partido Verde continua na coligação, independente, por exemplo, das declarações do deputado federal Henrique Afonso, que disse que não seria mais candidato a nada nessas eleições. Sim, as declarações do deputado com relação às suas candidaturas ou não faz parte do dilema dele em ser ou não ser candidato a qual cargo ser candidato esse ano, mas ele em nenhum momento retirou o Partido Verde da coligação com o Democratas e o PMN. E como é que o senhor avalia, né, essa aliança de três partidos, né, o partido do senhor, o Democratas e o PV, do ponto de vista da estrutura de campanha, do tempo de televisão, né, porque no outro bloco de oposição são 11 partidos, inclusive mais tempo de televisão do que a própria Frente Popular. Não é uma desvantagem que pode fazer uma diferença muito grande? Olha, a gente tem hoje como pré-candidato ao governo o Tião Bocalon, que é um homem honrado, trabalhador, pé no chão e que tem um recall eleitoral muito bom. Nas últimas duas eleições, tanto para o governo do estado quanto para a prefeitura, ele obteve mais de 49,3% dos votos válidos. Ou seja, nós temos uma posição bastante confortável com relação a isso. A nossa coligação, como diz o Bocalon, diariamente, a nossa coligação hoje é com o povo do estado do Acre. Mas em relação a, por exemplo, o deslocamento, um item dentro de uma campanha que é muito importante, estar presente em todos os municípios e, quando não conseguir falar com o eleitor através dos meios de comunicação, isso não fica prejudicado? Não, de forma alguma. Nós temos aí uma estrutura boa para isso, para percorrer os 22 municípios do estado do Acre. Graças a Deus, o nosso estado é um estado pequeno, que a gente pode percorrer ele todo, conversar com todas as pessoas, e temos feito isso diariamente. Tanto eu quanto o Tião Bocalon temos caminhado todos os bairros de Rio Branco, temos andado de ônibus com as pessoas, temos visitado todos os municípios. Desde do lançamento da minha pré-candidatura ao Senado, nós já percorremos mais de 14 municípios. E em relação ao diálogo com o outro bloco de oposição, dos 11 partidos, né? Porque havia uma tese de que a oposição estaria unida nessas eleições, entretanto, há naturalmente mais de uma candidatura. Como é que o senhor vê a possibilidade de uma união, se não for agora num eventual segundo turno? Olha, eu sou defensor, assim como o Tião Bocalon, de termos duas ou mais candidaturas na oposição para podermos enfrentar hoje a Frente Popular. Entendo que melhor brigar duas pessoas, duas candidaturas contra uma só. Então somos ferrenhos defensores de uma candidatura só, de duas candidaturas só. E no seu caso particularmente, o senhor que já é um advogado bem-sucedido e agora também encarando esse desafio político, entrando numa disputa majoritária, assim, logo de cara. Pois é, eu recebi o convite do Tião Bocalon, pré-candidato ao governo, e como eu falei anteriormente, que tem um excelente eleitorado no Acre, nós estamos percorrendo o Acre junto, vamos manter uma campanha essa pré-campanha ao governo e pré-campanha ao Senado da República junto. Nós temos aí algumas plataformas de defesa, eu tenho algumas plataformas de defesa a nível federal, que hoje é um ponto-chave no estado do Acre, no meu entendimento, que é a segurança pública. Eu defendo algumas bandeiras há alguns anos já,
e continuo defendendo, que uma delas é a redução da maioridade penal, de 18 para 16 anos. Um tema muito polêmico, né? Um tema muito polêmico, por sinal. Agora, doutor Roberto, em relação ainda à possibilidade de diálogo com esse bloco de 11 partidos, há informações de que tentativas de se conversar com a direção nacional do PMN, por exemplo, com a direção nacional do Democratas, para que se viabilize essa união ainda agora no primeiro turno, isso procede? A eleição ela é regional, aqui para o estado do Acre. Existe a eleição a nível nacional, que deve ser debatida pelos membros da Executiva Nacional a nível nacional, mas regional nós já estamos definidos. Eu sou pré-candidato ao Senado, Tião Bocalon é pré-candidato ao governo e estamos de portas abertas. Se o outro bloco da oposição quiser vir conversar com nós estamos de portas abertas. Recebemos outros partidos, vamos para o diálogo, estamos abertos ao diálogo. Com relação à ingerência aos nossos partidos a nível nacional, eu não posso responder pelo Democratas, mas sim pelo PMN. Pelo PMN houveram algumas tentativas de influência a nível nacional para que retirassem a minha pré-candidatura ao Senado, mas isso já foi bastante resolvido. Eu já tive eu vim agora essa semana de São Paulo da Convenção Nacional do partido, e o partido abonou a minha pré-candidatura ao Senado da República aqui, apoiando Democratas, sem o menor problema. Graças a Deus deu tudo certo. Doutor Roberto, o senhor também é advogado da empresa Telex Free e a gente tem acompanhado aí as notícias. Aliás, eu quero agora que o senhor atualize as informações, porque recentemente eu vi o pronunciamento do deputado Walter Prado na tribuna da Assembleia, dizendo de um acordo que supostamente foi feito entre a empresa e o Ministério Público para que nenhum divulgador da Telex Free acionasse ou pudesse fazê-lo, acionar a empresa na justiça. Isso de fato aconteceu? Isso nunca ocorreu, isso é uma história fantasiosa, não podemos admitir mentiras desse quilate. Se o deputado realmente fez isso, eu não ouvi, mas se ele realmente deu a entender que a empresa fez um acordo com o Ministério Público, ele terá que provar. Porque esse acordo não existe, eu advogo para a empresa, defendo os interesses dos divulgadores também, consecutivamente, desde o primeiro dia que esse processo está se tramitando, desde há 9 meses atrás. Isso nunca ocorreu e nunca ocorrerá. A empresa quer devolver o dinheiro, quer restituir os valores daqueles investidores, daqueles divulgadores que colocaram um percentual inicial e não obtiveram essa restituição. Não fez? Por que ainda não fez? Não restituiu? O Ministério Público não aceita essa restituição. Mas não aceita sob que condições? A gente não sabe quais são as condições. Eu acho que o Ministério Público deveria vir a público dizer o porquê que não aceita as restituições que a empresa quer fazer aos divulgadores. O Ministério Público, neste caso, defende os divulgadores, defende os consumidores. E então, na defesa deles, deveria arcar com essa restituição imediatamente. Deveria aceitar o que a empresa quer. A empresa quer restituir todos os divulgadores. Além de restituir? Porque eu acredito que há uma resistência por parte da empresa, em algum ponto, para o Ministério Público não concordar com a simples devolução do dinheiro. A empresa quer inicialmente, somente a devolução dos valores inicialmente investidos que não foram restituídos aos divulgadores. Posteriormente, o processo continuará e nós provaremos que a empresa é autossustentável, é idônea e é forte para se manter no mercado. Uma outra notícia também recente de que houve uma decisão da Justiça do Acre para que o poder público banque uma perícia nas contas da Telex Free. Na verdade, o Ministério Público requereu e nós também estamos de acordo que seja feita uma perícia para se saber se a empresa é sustentável financeiramente ou não é. Perfeito? Nós estamos em comum acordo com o Ministério Público para que essa perícia seja feita. Mas aí o que acontece? A Justiça determinou que o Estado do Acre banque essa perícia. Hoje foi estipulado o valor de R$1.750.000. E o Estado do Acre tem um prazo de 5, se não me falha a memória, 10 dias para efetuar o valor de R$500.000 para se iniciar a perícia. E o que chamou a atenção foi exatamente o valor e a possibilidade do poder público fazê-lo quando há problemas muito mais urgentes no Estado, né? Não desmerecendo aqui a causa da Telex Free,
Mas que esses recursos teriam que vir necessariamente dos cofres públicos ou não há nenhuma outra possibilidade na lei? O autor da ação é o Ministério Público, é o Estado do Acre. O Estado do Acre tem que bancar a perícia, se quiser. Eu não vejo necessidade do Estado do Acre bancar a perícia. Até mesmo porque, olha o valor, tirar hoje dos cofres públicos, R$1.750.000 para bancar uma perícia para demonstrar se uma empresa privada ela é autossustentável ou não. Enquanto nós temos uma declaração da Receita Federal do Brasil que mostra que a empresa é idônea, que paga seus impostos em dia. Pois é, é um assunto polêmico e que, pelo visto, ainda vai longe Com certeza. dos tribunais. Eu conversei com o advogado Roberto Duarte, é o costume de entrevistar deputados, mas o senhor está caminhando e quem sabe um dia o senhor não será um parlamentar. Pois bem, muito obrigado, doutor Roberto, por essa entrevista, por essas informações e sucesso aí nos seus desafios. Eu gostaria de agradecer aqui o espaço, a oportunidade de aqui colocarmos algumas de nossas ideias, algumas de nossas posições e dizer à população e a todos os divulgadores da empresa Telex Free que nós estamos aqui em defesa deles, que a empresa é idônea, certo? E que nós estamos mantendo aqui também uma pré-candidatura ao Senado da República e ela é irreversível, assim como a pré-candidatura ao governo de Tião Bocalón pelo Democratas também será irreversível. Muito bem, o advogado Roberto Duarte conversando conosco e encerrando assim o Gazeta Entrevista de hoje. Eu quero aqui agradecer a você que esteve conosco, nos deu a honra da sua audiência. Muito obrigado, uma boa noite, um forte abraço e até amanhã.